Bom dia. É, Vamos aqui dar continuidade, né, nessa discussão que estamos fazendo sobre o papel dos Estados Unidos, né, que a gente viu nesses dois primeiros momentos, a primeira e a segunda, a Guerra de Secessão, que vai unificar o país, né, que vai consolidar internamente a economia do país, que vai consolidar uma economia totalmente monopolizada e oligopolizada, né, especialmente pelo papel das ferrovias. No segundo momento, a Primeira Guerra, que vai consolidar, vai mudar o fluxo dinâmico da economia mundial, onde os Estados Unidos passam a ser o centro dinâmico, né? E nesse momento, então, a gente vai ver que a terceiro momento, né, que é a consolidação do país enquanto polo hegemônico. Né? Polo hegemônico por quê? Porque no pós-segunda guerra, e a gente vai explicar mais para frente, os Estados Unidos vão construir um polo hegemônico, polo chamado polo capitalista da economia mundial, né? E a gente vai entender as nuances disso num quarto ou quinto momento, não é esse momento, vamos falar isso agora. Mas história do polo hegemônico por quê? A gente vai ver que depois da crise de 1929, né, que não é a primeira, mas a segunda grande crise do capitalismo, a primeira na década de 1870 do século XIX, que ocorre exatamente pela questão da expansão ferroviária, né? E depois da crise, né, a gente vai ver que antes do pré-crise, a economia americana ela passa por um boom de crescimento, né? Você tem um expansionismo intenso da economia americana entre 1920 e 1928, né? Onde principalmente aumentando o consumo, principalmente na classe média, naquela lógica do Fordismo que a gente falou, consumo de produtos em massa para consumir massa. Vem a crise, mas a economia americana começa a se recuperar com o chamado New Deal, né? A partir de 1933, a economia americana já volta a níveis satisfatórios de crescimento. E nisso você já tem se configurando uma nova ordem mundial, com a Alemanha já aparecendo hegemônica, a Itália já começa a aparecer, de certa forma, um papel mais preponderante, que a Itália começa a dominar parte da África, principalmente com a invasão da Etiópia, né? A Alemanha começa, vamos dizer, se mostrar suas mangas, né? O nazismo, expansionistas, né? E vem a Segunda Guerra Mundial. Bem, Segunda Guerra Mundial, no primeiro momento os americanos eles não entram, na verdade eles passam a ser fornecedores de suprimentos, armas, para os dois lados, tanto para os alemães quanto para ingleses e franceses. Né? A gente sabe que os americanos só vão entrar efetivamente na guerra em 1942, 41, 40, com o ataque Pearl Harbor, sou péssimo de data, com o ataque japonês Pearl Harbor, pela disputa do Pacífico. Por quê? Porque muito menos preocupado com o expansionismo alemão na Europa, né, que eles não estavam muito, pelo contrário, para eles não fazia muita diferença quem dominasse a Europa. A grande preocupação agora vai ser com o expansionismo japonês do Pacífico, que aí fere grande parte dos interesses americanos. Porque na Europa, quem ganhar, na visão deles, quem ganhasse a guerra ali, eles negociariam depois. Então, o expansionismo japonês vai incomodar os interesses monopolistas americanos, e nisso obriga eles a entrar na guerra aliada dos ingleses, franceses e depois da União Soviética, contra alemães, Itália e Japão. A gente sabe a história toda. Bem, nesse momento, então, né, aí entro entro também com uma economia mais fortalecida, é o país mais fortalecido tanto do lado dos aliados quanto do lado do eixo, né? Então você vai ter o papel preponderante dos Estados Unidos, o papel preponderante também da União Soviética, né? Que a União Soviética, porque o avanço dos nazistas no leste europeu, principalmente território russo, especificamente, vai ser um desastre, né? E os soviéticos conseguem se recuperar e avançar até Berlim. Então, nisso, né, você acaba a Segunda Guerra, a Europa destruída, o Japão, a gente sabe, destruído por conta das bombas atômicas, o time Nagasaki, também história que todo mundo já conhece. E aí você tem também um detalhe, porque antes da guerra os americanos faziam um acordo com ingleses e franceses, que é o chamado Acordo de Atlântico, do Atlântico, né? Que eles vão dizer o seguinte: então nós entramos na guerra, agora nós precisamos entrar na guerra na Europa, não só no Pacífico, mas com compromisso. A gente ganha a guerra, elimina esses caras,
e depois a gente quer que vocês permitam a independência de todas as suas colônias. É o que vai acontecer. De certa forma, vai ser um processo de liberalização. Lógico, no norte da África vai ter algumas guerras de independência, na Ásia, mas você tem um processo aí que vai consolidar o papel dos Estados Unidos como grande potência hegemônica mundial. Né, que a gente vai ver que seria um polo hegemônico, mas a gente vai ver que na verdade vai ser a grande potência. Né, por mais que vão inventar a União Soviética, mas a União Soviética não vai ser. E a gente vai entender por que depois estão chamando de inventar a União Soviética. Né, os americanos vão ser como polo hegemônico, vão desconstruir o dólar. Aqui, em 1946, vai ter o acordo de Bretton Woods, né, você acaba com o chamado padrão ouro, agora é o padrão dólar, né, o dólar vai ser a grande referência da economia mundial. Se os americanos aconteceu isso no final da Primeira Guerra, imagine no final da Segunda. Né? Bretton Woods, com a criação do FMI, vai permitir e principalmente a reconstrução da Europa, o Plano Marshall, a reconstrução do Japão, vai ser financiado com dólares americanos. Né? Isso vai criar uma relação de forte valorização da moeda americana perante outras moedas, né? E vai garantir essa estrutura de poder hegemônico mundial. Bem, então a gente viu, né, com tudo isso, como é que os Estados Unidos eles vão se consolidar nesse processo. Então, qual o papel determinante desse processo? Eu, se não me engano, no quinto ou sexto encontro, a gente vai discutir um pouco sobre o que foi a Guerra Fria, né, e a gente vai entender depois um pouco na questão política desse movimento também, né, que está dentro desse momento aí. Então a gente viu esses três momentos, a gente vai ver que a economia americana não é à toa, que a economia baseada fundamentada em guerras até hoje, né, uma economia essencialmente bélica, mesmo que os americanos estejam diretamente envolvidos numa guerra, mas a indústria bélica é poderosíssima porque você vem de três conflitos: guerra civil, Primeira Guerra e Segunda Guerra, que vão ajudar a consolidar o papel da economia americana como grande polo hegemônico da economia mundial. Né? Então, esse momento a gente sobre o americano a gente encerra aqui. Né? No próximo aula a gente vai falar sobre a industrialização alemã, então a gente vai agora dar continuidade falando sobre a industrialização da Alemanha, industrialização do Japão e industrialização da Rússia. Né? Então a gente vai continuar esse momento agora nessa sequência: Alemanha, Japão e Rússia. Obrigado.